tarde, 1h em ponto, está no ar o programa Bola na Trave aqui na Popular 96.9, a rádio do torcedor. Nesta segunda-feira, 5 de maio, estamos chegando naquela parceria super especial da Arte Produções, que resgata para ti aqueles momentos guardados em fitas VHS ou até no DVD, para você transferir para um dispositivo digital, seja um pendrive ou um computador, imagem de casamento, formatura, confirmação, crisma, batizado, gols bonitos e a comemoração de títulos. Contate o Jandir Perim, 998-380495. Crab Imóveis, a nova era virou Crab Imóveis, transformar a sua vida nos transformou. Mais do que negócios, nós cuidamos de você. Crab Imóveis, 3712-1194. Posto Bruni, o seu ponto de partida, dá para abastecer hoje ainda a gasolina aditivada Charrua Plus, R$150, e hoje à noite concorres a um tanque cheio, sorteio no terceiro tempo, Confraria Bruni, hoje à noite lá no Posto Bruni. Escolinha Juventus, a escolinha de futebol e voleibol em Teutônia e região, são 31 anos de história, formando atletas e cidadãos para uma sociedade melhor. E Loja Sertel, Dia das Mães está chegando, nas Lojas Sertel tem o presente perfeito para surpreender quem sempre esteve ao seu lado, com produtos selecionados, preços incríveis, pensados com carinho para tornar o momento ainda mais especial nas Lojas Sertel. Convite especial para você participar do show da família em Imigrante, no próximo domingo, dia 11 de maio, a partir das 13 horas, Banda Legal, Super Banda Chopão, Tchê Chaleira, Subras, Banda Universitária, Guilherme Meca, intervalos com o DJ Botezini. Reserve a data, venha se divertir conosco, show da família de 11 de maio no Ginásio Imigrante, ingresso grátis. E você que gosta de cantar, eu acho que ontem, depois dos jogos, teve muita gente cantando, então tá na hora de te inscrever. Cante e encante no 5º Festival Popular da Canção, 3 categorias: infantil 9 a 13 anos, juvenil 14 a 17 anos e o livre com 18 anos ou mais. Inscreva-se pelo site popular.fm.br. 13h03, a gente começa o programa de hoje ouvindo Rudimar Thomas, ele que vai trazer o quiz e também os aniversariantes, mas antes eu vou deixar as manchetes. Canabarrense e Poço das Antas estão na final do Intermunicipal Sicredi Sertel. Nenhum time da chave da morte avança para a decisão do Intermunicipal. Campeonatos municipais movimentaram o fim de semana na região. Tudo isso muito mais daqui a pouquinho, depois do Rudimar trazer o quiz e os aniversariantes. Estamos chegando aí para destacar o quiz desta segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. E o tema de hoje é sobre zagueiros artilheiros. E um deles é o paraguaio Gustavo Gomes, da equipe do Palmeiras, que tem feito muitos gols pela equipe do Verdão, lá de São Paulo. Recentemente fez o gol da vitória contra a equipe do Ceará, 1-0, gol de cabeça. Mas quantos gols tem na equipe do Palmeiras o zagueiro Gustavo Gomes? A, seriam 30 gols, B, seriam 35 gols, ou C, 39 gols? Com o quiz do dia, falou Rudimar Thomas. Feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário. Estamos chegando aí para destacar os aniversariantes dessa segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Começando por Estrela, o Carlos Becker, mais conhecido por Lico,
atua na equipe dos veteranos ali da linha São José. Ele também sempre acompanhando tudo sobre esporte amador de Estrela e da região. Carlos Becker, o Lico, completando o aniversário nesta segunda-feira. Bom Retiro do Sul, Adriano Machado, ligação com a equipe do Floriano e também sempre acompanhando tudo sobre o futebol de Bom Retiro e da região. Adriano Machado completando mais um ano. De Estrela, Rubem Didrich, jogador das antigas, década de 60, foi meio-campista da equipe do Lavi da linha Vinc. O Rubem Didrich, o Rubão, meio-campista do Lavi, completando mais um aniversário nesta segunda-feira. Roca Salles, Juventude de Encruzilhada, completando mais um ano de atividades. O Juventude lá de Encruzilhada de Roca Salles e também está completando mais um ano. De Westfália, Ayrton Ribeiro, mais conhecido por Índio, ligação direta com o Fluminense da Westfália, ele que está sempre acompanhando tudo também sobre o Fluminense também do futebol da região. Ayrton Ribeiro, o Índio, completando mais um aniversário nesta segunda-feira. Veterano do Guaíba de Paverama, também completando aí mais um ano de atividades, o veterano do Guaíba de Paverama. Augusto Ribner de Poço das Antas, atua na arbitragem também no esporte lá de Poço das Antas. O Augusto Rubner, que também está sempre acompanhando tudo sobre esporte também, aniversaria nesta segunda-feira. Também um ouvinte especial aí que no sábado também fez aniversário, o Moacir von Mila, o sócio, também completou mais um ano no sábado. São esses aniversariantes. Recebo as felicitações da nossa equipe Bola na Trave. Aquele pessoal que completou mais uma volta ao ponteiro ou colheu mais uma flor do jardim da existência. Os aniversariantes do dia, Rudimar Thomas. Estamos de volta aqui, o pessoal tá me perguntando se caiu a nossa live, né? Sim, estamos tentando restabelecer, né? Com o sinal de internet tivemos um problema interno aqui no nosso sistema, vamos aguardar, né? Vamos lá, estamos recebendo aqui muitas mensagens, ontem também recebemos muitas mensagens do pessoal de Poço das Antas comemorando e pagando promessa. Pessoal de Poço pagando promessa com corte de cabelo. Recebemos vídeo também do pênalti que a equipe do Poço das Antas converteu no finalzinho do tempo regulamentar, quando empatou em 2-2. E depois teve a disputa daqueles 22 pênaltis batidos ontem com a vitória do Poço das Antas. Também recebemos vídeo da arquibancada em que mostra um momento do tumulto entre jogadores durante a partida. Um jogo tenso ontem no bairro Languiru que resultou na classificação do Poço das Antas. E o Canabarrense também avançou nos titulares, nos aspirantes Canabarrense e 11 amigos. Ou seja, da chave tida como chave da morte, ninguém foi para a final do Intermunicipal Sicredi Sertel 2025. Luiz Augusto Upes, isso te surpreende de alguma forma? Muito boa tarde, Lucas Leandro Bruni, Laron de Andrade, Gabriel que está aqui no estúdio também, todo mundo que está acompanhando o programa. Analisando como foi a fase de grupos, não fase de grupos, mas a primeira fase do campeonato, não. Porque Poço das Antas e Canabarrense foram times que surpreenderam, que foram melhores do que as outras equipes, tanto em questão de pontos como nos outros aspectos, e fizeram por merecer de estar na final. Então, obviamente a gente esperava, quem sabe, um Esperança, o próprio Gaúcho surpreendendo. Não digo Esperança surpreendendo, porque a gente até usou o questionamento. Eu diria que a surpresa não é de se negar. O Poço das Antas chegar na final tem méritos, mas não deixa de ser uma certa surpresa, porque ele enfrenta um time muito tradicional que é o Esperança, era o atual vice-campeão, ele tinha a melhor campanha quando iniciou a fase semifinal, ele caiu invicto, Esperança caiu do campeonato invicto. Lembra muito o Canabarrense no regional do ano passado, né? Também caiu invicto. 2 empates. O Esperança, na realidade, ele fez uma campanha um tanto quanto interessante de se observar, de se analisar, que ele ganha os primeiros 4 jogos
depois ele empata os 2 últimos da classificatória e aí ele empata os 2 do mata-mata. Ou seja, o Esperança fez 4 vitórias e 4 empates em sequência. Ele talvez atingiu um ponto de ápice de rendimento e aí ele estacionou e caiu no rendimento. Ontem poderia ter ganho o jogo, teve críticas, a arbitragem. Isso teve em todos os lugares, lá em Canadá foi a mesma coisa. Tem gente que tá corneteando aqui, né? Time refri 2 litros. Olha, na metade termina o gás, que coisa séria. Olha, a corneta tá grande, viu? Em plena segunda-feira, 13 horas 11 minutos. Quando o Laron que tá no nosso comando aqui, das imagens, o Gabriel Ribnich no áudio, deixa eu olhar ali. Já tá pronto um dos vídeos. O pessoal de Poço das Antas cortando cabelo ontem pós-classificação em Langiru. Que promessa foi essa de rapar cabelo? Eu não sei quantos raparam o cabelo e também não sei quantos, alguns disseram que só iam mostrar hoje no terceiro tempo, se iam estar ou não rapado. Eles deviam ter deixado para raspar o cabelo no terceiro tempo. No terceiro tempo ao vivo, né? Exatamente. Se alguém ainda quiser hoje de noite, fique à vontade, né? Só tem que levar um kit de limpeza para não sujar o posto todo lá, né? Eu vi boatos que vai ter um gaiteiro hoje lá. Meu Deus do céu. E aí, Laron, podemos rodar? Estamos no ar, live? Não, ainda a live não. Então depois, mais tarde, o pessoal pode assistir. O Laron tá gravando tudo, não vai perder nada depois quem assistir. Vamos lá então, Laron, roda aí. O pessoal do Poço das Antas fez um corte de cabelo, né? Passaram a máquina nos jogadores pós jogo. Alguns tomando uma cervejinha junto, né? Natural. Mas lá na sede do Poço das Antas, muita gente fazendo o corte de cabelo. Comemorando, né? A classificação. Ali, inclusive, o Daniel, né? O Daniel, que é dirigente hoje, também foi para a máquina fazer o corte. Até estavam querendo cobrar o corte de cabelo de alguns dos atletas, né? Então, pessoal, olha lá, mais um atleta, mais um integrante lá do Poço. O pessoal literalmente passou a máquina. Saber, Lucas, mas eu depois quero ver o lance do pênalti e também os outros detalhes, né? Eu quero saber quais foram as promessas caso for campeão. Porque se pra chegar na final teve raspagem de cabelo, então tu imagina pra ser campeão. Parece que tem promessa de cabelo azul se for campeão. Meu Deus do céu. Olha só, né? E tu sabe que essa situação, né? Ainda teve... Tu sabe que quando um time cai fora do campeonato, né? Isso acontece, faz parte, que outros corneteiem, né? Enquanto isso, outros momentos, quando o resultado é o contrário, a corneta volta, então faz parte, né? A gente sabe muito bem disso, da corneta indo e depois ela voltando, né, Lucas? Uhum. Como diz um amigo meu, com tu é sem tu, estamos na final, engole o choro e fica na tua realidade. Gente do céu. Isso aí eu acompanhei, eu vi isso aí. Tu viu isso também? Eu vi isso aí. Minha Nossa Senhora. Que maravilha. 13 e 14. O que tu tem aí conectado conosco? Rudimar Thomas. O Rudimar que tá com o pessoal aí da Westfália hoje nas imagens. Obrigado, Rudi, por participar mesmo à distância hoje. Você acompanhou possivelmente também à distância o que aconteceu ontem no nosso futebol amador com a classificação do Canabarrense no 0-0 e após 2-2 em Langiru, gol aos 58 minutos de pênalti do Poço, disputa por pênaltis e o Poço classificou 11-10. Foram 22 pênaltis batidos, apenas o último do Esperança foi defendido pelo goleiro Jeff. E aí, Rudimar? Boa tarde para vocês aí no estúdio, especialmente o pessoal que acompanha o Bola na Trave. Olha, realmente, né, acompanhei a distância e estava também, assim, bem curioso para ver como ia ser o desfecho dessas semifinais e torcendo para que tudo ocorresse dentro das 4 linhas, né? Sem muita reclamação sobre a arbitragem, que de praxe quase sempre acontece, alguém sempre
acaba reclamando de alguma coisa da arbitragem. Mas, enfim, daqui de longe acompanhando. E eu lembro que na sexta-feira eu falava sobre a questão do poço, né? Você me perguntou sobre a surpresa, né? Que não teria muita surpresa, mas eu acho que eu considerava, por exemplo, que se o Gaúcho conseguisse uma classificação, talvez dentro da pergunta o time que podia surpreender, né? Isso não aconteceu, o Canabarense confirmou, era o favorito, como a gente também anunciou. E lembro também que tu perguntou sobre o jogo lá do Poço e do Esperança. O Esperança, embora tenha tido uma campanha assim magnífica, né? Uma baita de uma campanha, mas o futebol é assim, né? O futebol é assim. Se despediu de maneira invicta e eu lembro que eu falei na sexta-feira que o Poço tinha todas as condições de buscar uma classificação, embora que era complicado, mas tinha condições de buscar. Isso realmente aconteceu. Então, parabéns às 4 equipes, né, que chegaram a essas semifinais pela conduta, né, e também eu sei que é duro quando a gente não consegue uma classificação, é duro, é muito duro, é mais fácil para quem conseguiu uma classificação extravasar os sentimentos e tu sabe engolir o choro, como você falou aí, é muito complicado, mas futebol é assim mesmo, só não passa, né? Dentro das semifinais, em cada partida só podia passar, e agora temos essa grande final entre Poço e a equipe do Canabarense, e também o 11 Amigos, né, que conseguiu a sua classificação, e o Canabarense também dos aspirantes conseguiu sua classificação. E eu vi uma entrevista, se eu não me engano, do Paulo, acho que foi do Paulo Freixo, dizendo que desde a volta do Canabarense, essa é a quarta final dos titulares. Então venha coroar o trabalho que está sendo bem feito pelo Canabarense, que mais uma vez está chegando aí uma final. É verdade, Rudy. O Canabarense foi finalista em 2022 do Municipal de Teutônia, perdeu o título para o Esperança naquela ocasião, foi a conquista do 13º título pelo Esperança. Tivemos também... Foi o gol do Índio, lá no finalzinho da partida. E tivemos também, depois, 2023, 2024, o Canabarense chegando à final e sendo campeão do Intermunicipal. 2023 contra o Juventude, 2024 contra o Esperança e agora em 2025 a decisão será contra o Poço das Antas. E na primeira fase os dois times se enfrentaram. Teve uma vitória do Poço das Antas em Poço das Antas e uma vitória do Canabarense em Canabarro. Agora os jogos vão acontecer novamente e se houver uma repetição de uma vitória para cada lado, a disputa também vai para pênaltis. Então, estamos de olho a partir do dia 18, semana que vem, no domingo do dia 11, Dia das Mães, não haverá rodada, então dia 18, primeiro jogo lá em Poço das Antas. Luiz, você esteve em Canabarro ontem. O jogo clássico geralmente é muito marcado e aí dificilmente aparecem situações de gol, né? Pois é, era um jogo muito físico, um jogo muito parado no meio de campo, principalmente por conta das faltas. Também os dois times faltou um pouquinho mais de criatividade. O Canabarrense mesmo jogando em casa se aproveitou muito dos contragolpes, aproveitou bastante de alguns erros da equipe do Gaúcho nas saídas pelas laterais. O Gaúcho teve o retorno do Alisson, teve alguns jogadores importantes também fora. O Jadinho e o Silas se atrasaram para a partida por conta de um pneu furado, né? É o que o pessoal lá informou, e acabaram se atrasando para o jogo e não puderam jogar. Foram ausências que a equipe do Gaúcho sentiu. Porém, o Gaúcho criou alternativas, criou oportunidades. O Gaúcho perdeu pelo menos umas 2 vezes com o Vaguinho furando na cara do goleiro. Então, se o Vaguinho pegasse em cheio, pelo menos na primeira oportunidade, um cruzamento da esquerda para a direita do Fabrício Dutra, e aí o Vaguinho aparece livre. O Poio ficou na jogada, ele não conseguiu acompanhar. O Vaguinho tinha o gol aberto, mas ele acabou furando, pegou na coxa dele e foi para fora. Então, talvez se o Gaúcho tivesse aproveitado essas oportunidades,
A gente hoje podia estar falando de uma classificação do Gaúcho nas penalidades. Teria pênaltis ainda para bater, né? E outra, o Canabarrense, no momento que toma um gol, certamente ia posicionar diferente o time, ia para uma outra alternativa, ia buscar o empate. A leitura que o Paulo Flech fez antes do jogo, olha, empate, a gente só vai pensar no regulamento, no empate, depois dos 40 do segundo tempo. Até lá, né, a gente vai tentar jogar. E, óbvio, o Canabarrense, ele tentou o resultado, porque ontem poderia estar acontecendo o seguinte: teve um momento que o Esperança estava ganhando 2-1 do Poço, estava classificando, o Canabarrense estava empatando 0-0, e aí o Esperança, além de estar passando para a final, estaria ultrapassando a campanha do Canabarrense, e o segundo jogo seria em Languiru. Estava acontecendo. Agora, a minha pergunta é, e eu não... Quem estava em Languiru ontem foi o Ederson e também a Bianca, estiveram no jogo. A minha pergunta é, como o Esperança conseguiu, com 2 jogadores a mais, sofrer contra-ataque, converter e cometer um pênalti para colocar o Poço das Antas novamente. Como conseguiu ter essa derrocada tão grande em poucos minutos, né? Mas, cara, isso me lembra outros times, assim, Sim, profissionais, que às vezes estão lá com um a mais e eles conseguem tomar contra-ataque. É aquela história, né, Rudimar? Boa tarde, Rudimar. Tem times e treinadores que acham que é mais difícil jogar contra 10 do que contra 11. O Rudi até sempre brinca do treinamento contra 11, né, Rudi? Exatamente. Sabe que o Lucas estava falando sobre esse o jogo da ida, né? E aí, exatamente, são detalhes. O futebol tem isso aí, né? Muitas vezes, quando um time está com menos jogadores e consegue uma vantagem, ou daqui a pouco consegue assim, um destaque, como foi o caso do Poço das Antas, a gente normalmente diz, o time não estava preparado para jogar com um a menos, né? E também eu acho que no jogo da ida são detalhes que acabam vamos dizer, influenciando numa classificação. A Esperança tinha tudo, né, com jogadores a mais para, vamos dizer, encaminhar a sua classificação. O Esperança, Rudi, é bom lembrar, Rudi, que aqui o pessoal do Poço está me passando aqui a informação. Na realidade, o Zé Matheus tinha sido expulso, então o Esperança estava com 1 a mais, não 2, né? 1 a mais. Vai ter uma vantagem. Sim, mas Rudi, presta atenção no seguinte, ó. O Esperança no jogo de ida estava ganhando 3-2 de virada lá em Poço, com 1 a mais e tomou gol de empate. Em Languiru ontem estava com 1 a mais, tomou gol de empate. Agora a pergunta que fica, eu não entendi por que algumas pessoas ligadas ao Esperança ficaram tão estressadas com a arbitragem pós-jogo, se o Esperança estava com o resultado na mão 2 vezes com um jogador a mais. E aí a gente tem que dar um mérito também para a equipe que ficou com um jogador a menos, né, Lucas? Porque soube armar a equipe, né? Soube fazer a leitura da situação numérica menor e soube tirar vantagem sobre isso. Então, eu vejo também um maior mérito para a equipe que estava com inferioridade numérica conseguir se destacar, que foi o caso do Poço das Antas. Então, eu jogaria um mérito para a equipe do Poço das Antas, nesse caso. Né? Claro. E aí eu transfiro... eu só queria concluir. Uhum. Eu transfiro, vamos dizer, para o jogo do Gaúcho, no primeiro jogo contra o Canabarrense. Antes, você estava conosco lá, antes de marcar o gol ali, a 38, mais ou menos, o Gaúcho teve num lance 3 situações para marcar. Sim. Né? E antes disso teve um chute do Jadinho, né? Teve algumas situações que poderiam ter colocado uma vantagem antes do gol do Canabarrense. Então o futebol é assim mesmo, não adianta, né? As duas equipes, a gente fala sobre a qualidade das 4 equipes e eu acho que eu assino embaixo, realmente as 4 equipes tinham muita qualidade e os detalhes acabaram definindo. Nesse jogo em que o Esperança, por exemplo, tinha essa vantagem lá contra o Poço e essa situação do Gaúcho jogando em casa
tendo algumas situações para marcar e não conseguiu. Aí, claro, vem o mérito também da equipe do Canabarense, com certeza. Mas assim, só colocar as situações e também a qualidade, como foi equiparada essas 4 equipes, os detalhes acabaram colocando aí o Poço e o Canabarense nas finais. Não dizendo que não tem mérito sim, muito mérito, mas eu quero também destacar as 2 equipes que não conseguiram a classificação, que foi Esperança e o Gaúcho, que tiveram nesse duelo dos 180 minutos a situação para conseguir uma vantagem, daí as coisas mudam, principalmente no primeiro jogo, quando Esperança e Gaúcho tiveram sim com a faca e o queijo na mão, mas o futebol é assim, às vezes a gente não consegue controlar, e também tem a qualidade do time adversário que acabou se sobressaindo e conseguindo a classificação. Tem toda a parte do equilíbrio também do campeonato. Isso que o Rudimar falou dos 2 times eliminados terem as oportunidades de, quem sabe, se classificar já na primeira partida, óbvio, é muito fácil dizer isso depois, mas mostra muito da força do Intermunicipal desse ano, de como as equipes montaram seus times que são times muito fortes, e chegaram na fase semifinal brigando até o último lance. Eu conversei com o Kisha depois do jogo, goleiro do Gaúcho. Eu fiz o Gaúcho ontem na partida contra o Canabarrense, e ele mesmo disse, nos 2 jogos, até o último lance o Gaúcho estava vivo na partida. Então isso provavelmente também aconteceu aqui em Languiru e lá em Poço das Antas. Então os mesmos times estando atrás do resultado, até o Poço das Antas é um bom exemplo disso, estando atrás do resultado, com um jogador a menos, buscar o resultado e buscar a classificação. Olha, Lucas, se tu me permite, o que me preocupa foi, eu vi uma declaração ali do Colossi no final do jogo ali, falando sobre uma despedida, e eu gostaria de ver o Esperança no regional. Não vai jogar, Rudy, já te antecipo, não joga. Domingo, sábado eu conversei pós-reunião, não foi na reunião, e conversei com o presidente Edivan, não vai jogar o regional. Exato, não, eu ia chegar lá, Lucas, eu sei que o Esperança não vai jogar, mas assim, eu gostaria de ver o Esperança, porque é uma equipe de tradição, mas o que mais me preocupa, Lucas, a gente sabe no bastidor que os dirigentes são aqueles dirigentes lá da antiga, existe uma preocupação de buscar uma renovação, e dentro dessa renovação está o Edivan, que é o atual presidente, e também o Douglas Colossi, mas pela entrevista que a gente viu depois do jogo, o Douglas Colossi praticamente está se despedindo do Esperança, né? Não sei, talvez só no segundo semestre, pode voltar no ano que vem, mas assim, a gente viu pela entrevista que o Douglas Colossi está se despedindo do Esperança. Então, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque justamente a maior dificuldade a gente vê no bastidor do Esperança, que tem patrimônio, que é bem organizado, mas falta gente ali para conseguir do lado de fora, vamos dizer, gerir e também orientar a equipe do Esperança para que ele possa ter uma continuidade aí nessa história assim fantástica que tem a equipe do Verdão. Rudy, eu vou trazer agora algumas informações, o pessoal está me bombardeando de informações aqui, mas eu vou te dizer o seguinte, tá? O Esperança não é só a falta de pessoal, é o valor financeiro. O Esperança fez a seguinte conta, tá? E isso é bom para muito time que estava na reunião e estava acompanhando, fez a seguinte conta: R$120 mil para fazer um time competitivo e chegar pelo menos numa semifinal. Tem jogador que estava palavreado com Esperança para jogar o ano todo, tá? Para jogar o ano todo, e que começou a receber agora 3 meses antes, já dizendo, olha, os caras estão me oferecendo tanto para assinar, estão me oferecendo tanto por jogo, tá um leilão, os times não se ajudam, estão metendo ficha na grana. Isso que a gente ouve falar de valores 3, 4 vezes acima desse que eu citei que o Esperança calculou. E o Esperança também observou e orçou que a colocação da iluminação no seu campo custaria em torno de 140 mil. Então, talvez o Esperança tenha feito o seguinte raciocínio. Eu não estou defendendo, estou trazendo informação. A gente volta naquela conversa que a gente teve. Fazendo o raciocínio. Olha, eu vou investir para fazer um campeonato que eu não sei, não tenho certeza se eu chego, se eu chegar, como é que vai ser, ou se eu vou investir no patrimônio que fica para o clube, tá? Bom, o pessoal está assistindo
um programa de sexta-feira no Bola Trave, achando que vai rolar. É que não tá ao vivo hoje, inclusive as imagens do Rudimar não estão ao vivo hoje. Amanhã ele recoloca a foto, tá? O pessoal já me pedindo um monte de coisa. Mas eu quero trazer ainda algumas participações aqui. O torcedor dizendo o seguinte: corneta. O Esperança caiu porque o treinador estava fora, estava expulso, né, o Colossi, e aí desestabilizou e perdeu o comando, tá? Agora, futebol por futebol, tá? Aliás, boa tarde, Douglas Colossi aqui, boa tarde. Tomamos gols nos 2 jogos no final e com um jogador a mais. Eu assumo a culpa. Parabéns à equipe do Poço. Futebol por futebol, sempre seríamos mais time, mas o Poço merece a classificação, teve mais querência. O que ele quis dizer, o Poço quis mais a final. Eu acho que é uma leitura interessante essa. E o Douglas Colossi manda o seguinte: pode anunciar, assinei 1 ano e meio de contrato com o Gaúcho de Teutônia. Ontem, pós-jogo, ele disse que ia falar hoje, né? Hoje ele tá falando, então o Douglas Colossi tá no Gaúcho para o regional e para o ano que vem. 1h31, hein, Rudi? Que tal essa? Eita! Não, que bom, né? Que bom que normalmente os dirigentes e jogadores, quando vamos trocar de time, eles não se manifestam. Então, legal que o Douglas colocou aí para ti e já está anunciando que eu tenho esse projeto aí. E é bom, né? É bom a gente ter pessoas, cada vez mais pessoas como o Douglas, né? Que é um cara que gosta do futebol, é um cara que conhece muitos jogadores, né? E gosta daquilo que faz. E a gente precisa de gente assim na continuidade do nosso futebol. Então o Gaúcho aí está conseguindo então essa contratação bastante importante e o Douglas prossegue aí no nosso amador, né? Buscando experiência, aprendendo, com certeza aprendeu mais um pouquinho. Agora nessa passagem de Esperança, já tinha uma experiência lá no Tiradentes, agora indo Esperança, e amanhã ou depois ele vai estar colhendo os frutos, com certeza, eu tenho certeza disso. Se ele persistir, às vezes é assim mesmo, às vezes para colher os frutos demora um pouquinho, e é um trabalho que vai aos poucos chegando à sua excelência. Eu tenho que ir pro intervalo, mas aqui, olha, é impressionante aqui. Estão me falando que alguns clubes gastaram 17 mil por jogo no Intermunicipal. Outros estariam gastando 1/3 disso, ou menos de 1/3 em média, também por jogo. Que loucura, eu tô só ouvindo. Eu não vou detalhar tudo isso, mas é uma loucura. O Douglas está reforçando que não tem dúvida do trabalho dele, minha hora vai chegar, tá certo, tem que ter convicção também aí por parte dos técnicos. Eu vou chamar intervalo, tá? Depois do intervalo a gente continua, as cornetas continuam chegando para mim aqui, os detalhes aí de bastidor também chegando. Eu não sei, tá? Quanto tempo vai algumas loucuras do futebol amador regional. Esta é uma dúvida bem interessante, quanto o time vai fechar depois de alguns anos de loucura no futebol amador regional. Eu tô falando regional, não tô só falando do intermunicipal. Vamos lá, depois do intervalo a gente continua. No site, no aplicativo, tem Popular. O Dia das Mães está chegando e nas lojas Sertel você encontra o presente perfeito para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. São produtos selecionados com preços incríveis, pensados com carinho para tornar esse momento ainda mais especial. E tem mais, comprando nas lojas Sertel, você, cliente associado, acumula pontos no Clube Sertel. Vem garantir aquele presente cheio de amor. Sertel, sempre mais fácil de comprar. A Erque Juventus, escola de futebol e voleibol em Teutônia e região. Em 2024, a Juventus completa 30 anos de história, com o propósito de formar atletas e cidadãos para uma sociedade melhor. O futebol e o voleibol da Juventus focam em treinamentos de base, com projetos sociais, núcleos e categorias competitivas. Siga no Instagram, @ErqueJuventus e @JuventusVoleibol para saber mais informações. A Popular é para você e para a sua família.
Super Feirão Hélio Automóveis. Nesta sexta até às 18 horas e sábado até às 17 horas. Sim, fechar ao meio-dia para você fechar o melhor negócio. Mais de 120 carros em oferta. 60 vezes para pagar e a melhor avaliação da sua troca. Super Feirão do Hélio até sábado às 5 da tarde. Fone 3710-2020 ou acesse helioautomóveis.com.br. Marque um golaço com sua família e amigos. Resgate ótimos momentos guardados nas antigas fitas VHS e DVD. A Arte Produções faz esse trabalho para você com todo cuidado e carinho, transferindo para dispositivos digitais as imagens de casamentos, formaturas, confirmações, crismas, batizados, aquele gol bonito, a comemoração do título e tantos momentos inesquecíveis. Arte Produções, transferindo imagens importantes de VHS para pendrive ou HD. Rua Pedro Schneider 220, sala 104, bairro Languiru, Teutônia. Contato pelo 51-998-380495 com Jandir Perim. Siga o Instagram do Grupo Popular, @Popular Teutônia. Transformar a sua vida nos transformou. A Imobiliária Nova Era virou Crabe Imóveis. Mais do que negócios, nós cuidamos de você. Acesse nossas redes sociais em @Crabe Imóveis, pelo site crabeimóveis.com.br ou contate pelo telefone WhatsApp 3712-1194 em Estrela. Posto Bruni, o seu ponto de partida. Abastecimento e troca de óleo. Na loja de conveniência, temos Chopp Teuto Beer e Brahma, na Torre Naja com self-service. Aproveite nossas porções de fritas, cascudinho e iscas de tilápia feitas na hora. Temos também cervejas, refris, águas e energéticos. Posto Bruni, na Maurício Cardoso, bairro Teutônia. Telefone 3762-4037. 13h37, 13h37, segunda-feira, 5 de maio, programa Bola na Trave no ar. Tema quente, a nossa parceria hoje com Arte Produções. Contate o Jandir Perim 998-380495 para resgatar aqueles momentos guardados nas fitas VHS. Alguns têm ainda, né? Peixe, Douglas Colossi, Maurício, vocês devem ter algumas fitas VHS. O Perim resgata para vocês, bota num pendrive ou no computador, e aí vocês podem depois fazer as quintas de TBT de vocês. Crabe Imóveis, mais do que negócios, cuidamos de você. Imóveis e uma assessoria imobiliária 360 graus, olhando além da transação. Posto Bruni, o seu ponto de partida. Hoje à noite tem terceiro tempo Confraria Bruni, direto do Posto Bruni. Escolinha Juventus, futebol e voleibol em Teutônia e região. 30 anos de história ao seu lado. Loja Sertel, Dia das Mães está chegando. Lá tem o presente perfeito para surpreender quem sempre esteve ao seu lado. Aqui, ó, algumas mensagens. Amador é diferente. O custo do fisioterapeuta do Esperança era mais caro do que muito jogador que vinha por jogo. E amador é diferente. Se quer um regime profissional, tem que pensar num profissional. Aí está o problema. Vai ter muito time fechando se não acordar para esse detalhe. Foi o que alguns me passaram aqui comentando na nossa cobertura. Mas enfim, cada clube deve entender o que é importante, né, para o seu grupo, até onde vai o seu limite de valores. Agora, também cada clube tem que olhar e tem que observar muito para não fazer investimento maluco num campeonato, ou em um ano, ou em 2 anos, e depois de novo ficar fechado. Tem que estar atento para esse custo exagerado, e é isso que eu vinha falando antes já do intervalo. Rudimar, eu no sábado me surpreendi positivamente com a presença. E alguns clubes não participaram, né? Não participaram de clubes na reunião do campeonato regional. Mas há de se
aguardar como vai ser a reunião lá do dia 27 de maio, quando a Série A vai fechar. 17 confirmados na Série A, Rudy. Tem mais 2 em dúvida entre A e B. E tem mais clubes que não foram e com tendência de também jogar a Série A. Não se descartam 20 clubes, Rudimar. Seria um número legal, né? 20 clubes, já que ano passado nós tivemos 13, né? E até acho que foi um número bom, porque em função daquilo que aconteceu no ano passado. Mas eu volto a dizer, os próprios dirigentes têm muita responsabilidade nessa questão da inflação daquilo que os jogadores estão recebendo. Então, às vezes, quando você tira um jogador oferecendo um pouco mais, que está no outro clube ou está, vamos dizer, apalavrado, você amanhã depois vai sofrer a réplica, né? Alguém vai oferecer mais para um jogador que está apalavrado contigo, e isso é uma bola de neve, isso aí não tem. E eu vou voltar anos 90, quando eu ainda estava jogando, anos 90, tinha dirigente que fazia esse tipo, não, eu não estou condenando, mas já fazia naquela época, essa questão de saber quanto jogadores tradicionais, jogadores que na época faziam diferença, principalmente atacantes, e eles iam lá abordar para saber quanto eles estavam apalavrados, e iam lá e ofereciam mais. Então, veja só, eu estou falando de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, já tinha essa cultura que cada vez, com o passar do tempo, vai se agravando. Quem está ganhando? Os jogadores. Os jogadores de hoje têm uma remuneração muito melhor do que tinha há 30 anos atrás. Mas lá atrás a sementinha já estava sendo lançada quando a maioria dos dirigentes que se achavam espertos por tirar um jogador que estava palavrado, na verdade ele estava contribuindo para que aos poucos, na minha opinião, essa inflação começasse cada vez a ser maior e, claro, também no fim atingindo quem? O próprio dirigente que acabou lá naquela época oferecendo um pouquinho mais para um jogador que já estava palavrado. Vamos lá, Poço das Antas já sofreu também com as pedidas de atletas para dar preferência no campeonato, o valor era X. Depois começou o tal do Serra Mar e para poder contar com o jogador teve que desembolsar o dobro para cobrir a oferta, pois precisava desse atleta. O jogador também não se ajuda, né? Muitas vezes nessas horas. Aqui uma outra informação, uma outra participação, Davi comentando, parabéns pela postura e opinião, pois fecho com você. Hoje, com essas loucuras financeiras no futebol amador, tá mais em conta para alguns atletas jogarem o amador do que pegar e ir pro profissional jogar uma divisão de acesso e o gauchão. Aqui é uma conversa que a gente tem há muito tempo, né? Até pela própria cobrança que o atleta recebe no profissional e não vai receber no amador. Também tem a parte do pagamento. No amador está sendo em dia e muitas vezes até adiantado. O Douglas Colossi rebate essa questão de custo de, por exemplo, fisioterapeuta e outros integrantes. Ele disse: minha staff tem custo sim, mas não vejo problema nisso. Minha staff sempre irá me acompanhar, não irei retroceder, só melhorar. E aí aqui ele traz um outro detalhe, tá? Só quem vive bastidores para saber o que se passa. Tive um problema ontem, meu jogador recebeu sábado à noite uma oferta para jogar ontem. R$7.000 para um jogo. Ou seja, um jogador do Esperança, que estava provavelmente com compromisso em outro campeonato, ofereceram 7 mil para ele jogar e deixar o Esperança mal no jogo de ontem. Imagina Rudimar Thomas falar em 7 mil reais para um jogo, tá? Eu já ouvi de final de campeonato regional 8 mil, tendo o jogador recebido recentemente, mas é muita grana. Não que o jogador não mereça, mas, cara, vamos parar e fazer um raciocínio um pouco lógico. Futebol amador. Sim, futebol amador, mas vamos fazer um raciocínio um pouco lógico. Se for 8 ou 7 para um jogo, vezes 4 jogos no mês, estamos falando de 28 mil. Cara, tem clube de divisão de acesso que, assim, pagaria por um craque para jogar esse valor por mês. E muitos, talvez, é a folha salarial. A folha pode ser talvez 30 mil reais.
E aqui vem um recado, tá? Interessante que veio aqui para mim também de um sinal aí que eu recebi agora de mais um participante e ouvinte. Clubes, parem de negociar com jogadores que estão classificados para a final. Tem bastante tempo pro regional. Ou seja, tem tempo para negociar com os clubes e pode ter revés, né? Pode ter contra-ataque. Gente do céu. E isso acontece muito. A gente viu isso, né? Nesse intermunicipal, dirigentes que estavam assistindo o jogo e, claro, de olho em algum jogador e já tentando, vamos dizer assim, um acerto verbal, né? Para o próximo regional. É bem isso aí que foi colocado aí. Aconteceu e eu presenciei isso. Eu também presenciei algo parecido ontem, então é algo muito comum. Sim. Mas aí foi em cima de alguns jogadores que não estavam classificados, né? O brabo é quando o atleta ainda tá envolvido com a competição, né? Quando cai fora, até é normal daqui a pouco receber convite pela boa atuação que ele fez num campeonato, faz parte isso, né? E tem cada conversa, hoje em dia o WhatsApp registra tudo e os caras fazem tudo que é conversa. Por sinal, só antes, Rudimar, um abraço pro pai do Marquinhos, que ontem veio falar comigo pós-jogo, eu até tava um pouco perdido, ele veio falar, acompanha todo dia, daí eu pedi pra ele quem era o pai do Marquinhos, um abraço pra ele, tá sempre acompanhando nosso programa. Que maravilha. Rudimar, tu tem informação, mas eu também logo quero rodar mais alguns vídeos, o gol de empate do Poço das Antas no tempo normal, ontem 2-2 em cobrança de pênalti, e também mais alguns vídeos aí que estão rolando, que rolaram e que me encaminharam. Não, eu ia dizer rapidamente, Lucas, que a gente viu isso e tem dirigentes aqui da região que vão lá para a Serra também observar os jogadores. Vão lá para a região metropolitana, no caso do Taquarense, né? E, claro, eles vão observar os jogadores e aí eles têm aquele contato visual e já pegam o telefone e já deixa assim uma coisa meio apalavrada. Eu acho que é mais ou menos por aí que acontece a coisa. Porque se o cara vai olhar o jogador, gostou do jogador, ele tem que ter um contato, ter como conversar com ele. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que as coisas encaminham. Olha só, mais uma notícia, uma informação. Barão, Salvador do Sul e até Carlos Barbosa vindo olhar jogadores no nosso intermunicipal. Inclusive, interessante. Rafael Klein apitou a final de Carlos Barbosa. Viu só? Pois é, agora eu gostaria de perguntar, vale perguntar, né? Peixe estava satisfeito com a arbitragem de ontem, com o Fabrício Neves Correia, ou o diálogo antes do jogo já foi um pouco mais assim, em tom de corneta? Como é que foi, né? Ontem, né? Não gostou, diz ele. Eu não sei se eu posso citar, não gostou. Eu posso citar, mas tinha o pessoal querendo pescar. Não gostou, Peixe não gostou, tá bom? Beleza, tem direito de não gostar, faz parte. Ele sempre fala dos acréscimos lá do Fabrício. Não, e outra, é que tava aí, né? E segundo o Peixe não gostou porque anulou um gol claro do Canabarrense, tá? Olha só, clubes, e aqui vem outro ponto, tá me trazendo aqui, tá? Uma pessoa de neutra aí tá me trazendo mais uma informação importante que sábado de manhã eu constatei. Rudimar, sábado de manhã a Aslivata passou os valores da taxa de arbitragem por campeonato regional, tá? Por jogo. E aí teve clube, mas é muito, é muito. Mas, pois os clubes gastam 2.000, 7.000, alguns oferecendo por jogo para um jogador, e aí eles ficam bravos quando a arbitragem é 1.800, 2.000 para 5, 6 pessoas trabalharem. Aí acham caro? Impressionante. Isso aí já é de praxe, né, Lucas? Mas segundo o Peixe foi um bandeira que anulou o gol. Eles procuram ter a arbitragem cada vez mais barata, mas nos investimentos, muitas vezes dirigentes não popam, não. Acho que tá bem colocado isso, mas é uma cultura já praticamente dos dirigentes que acham que a arbitragem, o quanto mais barato o clube possa pagar, melhor. E eu acho que tem que valorizar a arbitragem, sim, aí sim cobrar,
eu acho que tem que ter esse canal junto com a organização, para que quando há um descontentamento, eu já falei sobre isso, acho que deveria ter, eu sei que é complicado, mas ter um acompanhamento de alguns árbitros, assistentes que houver tipo de problema em algum jogo, e um controle para evitar, na medida do possível, jogos, né, na sequência, alguns árbitros que às vezes têm esse tipo de problema. Entendo ele ou não, seria interessante isso aí. Vamos rodar ali agora, Laron de Andrade, o vídeo do gol de pênalti do Poço das Antas. Pessoal, a live está sendo gravada, então vocês vão poder assistir com calma depois. Vamos lá, o gol de pênalti do Poço das Antas no empate contra o Esperança. Placar de 2-2, o pênalti convertido lá aos 58 do segundo tempo, gol de pênalti. E antes desse pênalti teve uma confusão, né? Teve o vídeo, esse vídeo veio da torcida, e teve um outro que a nossa colega Bianca filmou. Ela filmou essa cobrança de penalidade máxima do ângulo dela, né? Na linha do campo, né? O torcedor gravou da arquibancada, então o gol do Poço das Antas, o 2-2. Antes disso, teve uma confusão quando resultou na expulsão do Capela e também do goleiro Emanuel, do Poço das Antas, e do Zé Mateus, que cometeu a falta. O Poço, naquele momento, quase perde a classificação, porque justamente ali gera uma situação de jogador a menos. Vamos lá então, Laron, pode ser, tá vendo aquela, eu te mandei uma horizontal ali, mandei horizontal, logo acima é uma imagem horizontal, não, a próxima, esta aí, olha só, tá rodando agora na tela, a imagem vai rodar na sequência, essa tela o Laron vai preparar pra gente, um momento da confusão que tivemos no bairro Languiru, entre jogadores, veio de fora, se estendeu dentro de campo e a propósito, logo eu vou falar sobre uma sugestão que eu tenho aí para as finais, dias 18 e também no dia 25 de maio. Aí alguns momentos dessa confusão que foram vivenciados no bairro Languiru. Eu não sei se a súmula do jogo já estava fechada, mas eu não sei se quem foi, o que aconteceu, mas eu ouvi um comentário de que os pneus do carro do árbitro Matheus Wagner foram furados após o jogo no local de encontro da arbitragem, quando feita a entrega da súmula. Eu não sei quantos pneus foram furados, mas é uma informação que é interessante ficar registrada. Quanto à final do Intermunicipal, a recomendação que eu faço é que Canabarrense e Poço das Antas façam uma boa separação das torcidas. Separem o Canabarrense para aspirantes e titulares, separem o espaço do Poço das Antas e separem o espaço do 11 Amigos. Eu recebi informações ontem de que alguns respingos ainda do futsal de Poço das Antas vieram para a arquibancada ontem em Languiru, entre 11 Amigos e Poço das Antas. Então, recomendação de cuidado com isso. Quanto à segurança, quantos seguranças o clube mandatário deveria ter colocado ontem nos jogos semifinais de volta? Quantos serão colocados na final? A pergunta seguinte: Canabarrense está pronto para perder o título e ser vice-campeão? Poço das Antas está preparado para ser vice-campeão? Porque campeão os dois querem ser. 11 Amigos, Canabarrense, estão preparados para ser campeão e para ser vice-campeão? Essas perguntas precisam começar a ser feitas para reflexão, principalmente para a gente ter finais de alto nível, de qualidade e de respeito entre as comunidades. Rudimar Thomas.
É confirmado aqui, Rudimar, por alguém. A intriga da torcida nem foi com o Esperança, foi com o 11 Amigos. Muito bem colocado, Lucas, essa questão, a questão da separação das torcidas. Eu acho que é super importante, reforço isso aí que você está falando, que é super importante também que tenhamos uma segurança do lado de fora, né? Que é os torcedores bem separados, né? De preferência, principalmente do 11 Amigos do Posto, né? E do Canabarense, estando bem separados para que não haja nenhum tipo de problema, porque a gente quer ver o melhor do futebol dentro das 4 linhas, mas do lado de fora a coisa tem que funcionar também. Lucas, estamos por final, eu só queria destacar ainda o Juventude Encruzilhada, que está fazendo aniversário aí de atividade, e também o Veterano de Guaíba. Sobre o quiz, resposta do quiz: o zagueiro goleador, o paraguaio Gustavo Gomes, que é zagueiro do Palmeiras, fez aí recentemente o gol da vitória sobre o Ceará, e foi o seu 39º gol pela equipe do Palmeiras. Então, essa é a resposta do quiz de hoje sobre o Gustavo Gomes, que é o zagueiro artilheiro da equipe do Palmeiras. Fazer um destaque ainda que no fim de semana o Juventude de Guaporé conquistou de forma invicta o bicampeonato da Copa Basalto na região da qual ele faz parte, lá na região de Guaporé. Conquistou o título no fim de semana. O Juventude de Guaporé, que também já confirmou presença no campeonato regional, assim como uma série de outros clubes. No site folhapopular.info tem todas essas informações. E hoje, na edição da Folha Popular de amanhã. De quarta-feira. Isso aí, quarta-feira. Amanhã é o fechamento. Amanhã é o fechamento. Hoje à noite, terceiro tempo, a partir das 19 horas, né? Aviso rude. Meu aniversário hoje, Augusto Ribner. Valeu, Augusto. Tá registrado aí, né? Registrado. Oi. Tava na gravação, sim. Foi avisado. Foi colocado na gravação. Olha aqui, o Douglas Colossi confirma: escoltei a comissão de arbitragem até o carro, ninguém encostou neles e sim, tinha um pneu furado no carro do árbitro. Confirmada essa informação também. 13h57, fechamos por aqui o nosso Bola na Trave de hoje à noite, terceiro tempo com muito mais do esporte regional.